Nós não podemos ficar fora de política, porque inclusive isso tem as consequências de regulamentação. O laboratório tem que ter um sistema de gestão implantado, né? E esse sistema de gestão tem que permitir que existam indicadores de melhoria constante e contínua. Então, a melhor maneira de se resolver isso é não estar sozinho, né? Um laboratório sozinho, isolado, ele dificilmente tem capacidade de acompanhar isso tudo que está acontecendo. A visão que eu tenho dessa realidade atual é a melhor possível. Ainda há necessidade de uma comunicação melhor entre o que o laboratório faz e o que a população, como que a população enxerga o laboratório, prestador de serviço. Ainda há necessidade de sair de trás, como a gente diz, da bancada e ir para frente do negócio, ou seja, para frente do estabelecimento. Eu diria que assim, as dores vieram durante a pandemia e pós-pandemia. Primeiro porque durante a pandemia não se falava no laboratório, né? Se falava na fisioterapia, no trabalho do enfermeiro, no manejo, quando ajudava o médico. E o laboratório, ele passou desapercebido. E o laboratório é que direcionava a conduta médica. Então, foi um trabalho que aproximou médico e laboratório, mas ninguém falou no laboratório. Embora o laboratório fosse o protagonista dessa pandemia, e não foi só no Brasil, tem um aspecto mundial. E isso mostrou para a SBAC o seguinte: nós temos que trazer os sócios mais para perto da SBAC, nós temos que dialogar com as associações, porque as associações elas têm a maneira de capilarizar as informações que a SBAC precisava reunir para daí fazer um plano de ação. Isso foi feito, nós tivemos boas respostas de algumas associações e a resposta dada pelas associações nos incentivou e motivou. Puxa, nós precisamos ter uma maneira mais organizada de trabalhar. Organizada, que eu quero dizer, não que estava desorganizado, mas de trabalhar com os pares. Individualmente não dava mais para seguir. A SBAC fez um comitê externo de análises clínicas, do qual essas associações fizeram parte, e durante a RDC, toda movimentação que a SBAC estava fazendo ia sendo disseminada por essas associações. E ali nos mostrou muito claramente a falta de uma política de Estado para os laboratórios, para o diagnóstico laboratorial. Então, a gente teve que mudar muito. Então, hoje a SBAC, de maneira nenhuma pode ser levada como foi levada na época em que ela iniciou, né? E isso está demandando muito esforço de todos da diretoria. Porque hoje você tem que, de repente, ir a Brasília para discutir uma questão lá no Congresso, você tem que ir a Brasília para discutir com a Anvisa, você tem que ir aqui no Rio para discutir com o INS, você tem que ir na Câmara para discutir alguma coisa. A gente faz parte da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço de Saúde, que tem uma reunião também em Brasília, e as pessoas, tem que ter gente para isso, né? Então hoje a sociedade, o trabalho da diretoria, ela está sendo muito fora do local onde nós estamos. E a SBAC discutiu com a diretoria e foi aprovada um projeto que é colocar o diagnóstico laboratorial, os laboratórios, num planejamento de Estado
onde o laboratório ele trabalha na atenção primária. Nós não podemos ficar fora de política, porque inclusive isso tem as consequências de regulamentação. Então, se o laboratório faz em torno de 95% dos exames SUS, ele precisa de uma garantia. Essa garantia que eu quero dizer não é a garantia financeira, mas é a garantia de que ele faz parte da saúde pública. E ele o faz sem ter um programa. Então, se tiver um programa de Estado, eu acredito que ajudará muito, não só apenas os laboratórios, mas as regulamentações, já desde o ano passado, início do ano passado, e para que consigamos levar ao Ministério da Saúde, estamos trabalhando para isso, para a inserção do diagnóstico laboratorial na atenção primária. Naturalmente, o projeto que foi escrito com base no sistema SUS e nos eixos que o SUS apregoa, né, a política de SUS. E já se tinha a ideia de que a sociedade científica, ela tem que dialogar com os pares, ou ela tem que dialogar com a Anvisa, ela tem que dialogar com o Ministério de Saúde, ela tem que dialogar com o Conselho Nacional da Saúde e etc. Então, é parte da essência de uma sociedade também trazer respostas aos questionamentos dos seus associados. Então, ela não deixa de ser científica, mas ela começa a mostrar caminhos que sejam dentro dos preceitos de qualidade, de honestidade. Como somos uma sociedade científica, nós podemos definir claramente que nós somos assim absolutamente, fortemente apoiando o laboratório, mas ele tem que ter qualidade. Né? Nós não somos assim um corporativismo. Nós queremos proteger o laboratório se ele estiver comprometido cientificamente com a qualidade. Ou seja, o laboratório tem que ter um sistema de gestão implantado. Né? E esse sistema de gestão tem que permitir que existam indicadores de melhoria constante e contínua. Né? Isso é fundamental. A acreditação ela tem que ser uma cultura quebrando aquela ideia de que mudar é porque estava se fazendo mal. Não, mudar não quer dizer que está se fazendo mal, quer dizer que se pode fazer melhor. Isso é que traz, é o segredo da melhoria contínua. A acreditação de laboratório, ela segue os mesmos princípios da acreditação de hospital, ou de qualquer tipo de acreditação. Um dos princípios que é ser optativo. Né? Mas, de outro lado, colocar a acreditação de uma forma que ela diferencie de tal maneira o laboratório acreditado que a obrigatoriedade acaba acontecendo de uma forma ao contrário. Ou seja, o contratante passa a dizer o seguinte: eu só quero contratar laboratório acreditado. Né? Esse, digamos assim, é o ciclo virtuoso que a gente busca. Você quer acreditar no seu laboratório? Não é obrigado. Mas vai chegar um momento que você vai se obrigar, porque senão você não é contratado por uma operadora, por exemplo. Então, a melhor maneira de se resolver isso é não estar sozinho, né?
né? Um laboratório sozinho, isolado, ele dificilmente tem capacidade de acompanhar isso tudo que está acontecendo. Então, a presença, né, das sociedades científicas, a presença das BAC, né, junto aos laboratórios, ela ajuda muito nisso, né? A gente é como um intérprete. Eu sempre digo, você pode tirar quase todas as dúvidas quando você consulta a internet. Só que se você botar uma dúvida ali, vão aparecer 15 mil resultados, 14 mil resultados, 20 mil resultados. Se for um assunto mais comum, 50, 100 mil resultados. Então, qual desses 100 mil itens eu vou ler? Qual desses 100 mil links eu vou escolher para saber um pouco mais sobre aquele problema, ou sobre aquela minha dúvida? Então, a sociedade científica serve também para isso, né? Se o associado tem uma dúvida sobre a Covid, agora a dengue, que não é uma novidade, a dengue não é uma infecção nova, é uma infecção que já vem acontecendo anualmente, já há muitos anos no país, e mesmo assim existem muitas dúvidas. O vírus mudou? Mudou. Está diferente, os casos estão diferentes? Estão, mas existe ainda uma ignorância muito grande sobre que métodos utilizar, em que momento utilizar, fazer o diagnóstico, como eu devo acompanhar esse paciente, que exames de laboratório vão se modificar ao longo da infecção. O que eu tenho que monitorar, qual é a importância dos resultados laboratoriais na tomada de decisão do clínico, que está ali acompanhando o paciente de perto. Então, isso tudo, a gente recebe uma quantidade enorme de perguntas e de questionamentos sobre esses assuntos. Então, acho que o gestor do laboratório, ele, para estar atualizado, ele precisa necessariamente estar junto com os seus pares. Então, a sociedade, ela quase, digamos assim, ele é o guardião. A sociedade é o guardião da qualidade laboratorial. A sociedade é mais do que uma sociedade científica, porque ela não leva só o conhecimento aos seus associados, ela leva a preocupação de que nós queremos que a população seja bem atendida, para que a população é um novo olhar, digamos que é um novo olhar para o mesmo lugar. A visão que eu tenho dessa realidade atual é a melhor possível. Eu acho que a gente vai ter laudos muito melhores, a gente vai ter uma relação, inclusive, com o contexto do conhecimento muito melhor. Ainda vi que você é bem otimista, né? Não, tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser. Senão a gente afunda, né? Se a gente for olhar com uma perspectiva assim pessimista, a gente não sai do lugar. Até porque nós já tivemos, se a gente for fazer uma historiografia da nossa própria humanidade, quantos momentos ruins, extremamente ruins, a gente já teve com assim uma perspectiva quase de escatológica, né, de fim de tudo, e a gente continua aqui, né? Então, se a gente não pensar que a gente tem essa capacidade de renovar, se reestruturar, essa resiliência, como as pessoas gostam muito de usar, né? A palavra hoje, a gente perece, né? Sim, o seu laboratório, eu dona de laboratório, posso estar satisfeita, mas o que eu puder melhorar para o paciente e para a segurança dos resultados dele, a sociedade dá a mão para o laboratório que quer evoluir. Porque é importante não adormecer. Eu acho que se eu deixei alguma coisa, eu espero que tenha sido carinho pela profissão. Eu acho que ninguém vai para a área da saúde por nenhum outro motivo que não seja porque gosta daquilo. Então eu acho que você conhecer o que você faz, ter carinho pelo que você faz, ter capricho na hora de fazer, né, ter gosto por fazer. Eu sempre fiz o que eu gosto. Nunca fiz nada obrigado. Então eu acho que esse gosto pela profissão eu espero ter deixado, ou ter pelo menos mostrado para os alunos que é possível você trabalhar naquilo que você gosta, né, e fazer o que você realmente gosta.